Olá, alunos do curso de Licenciatura em Computação. Bem-vindos de novo. Hoje iniciaremos nossa disciplina de Lógica de Programação 1, com o tema Lógica de Programação. Bom, iremos tratar então o tema de Lógica de Programação. O nosso objetivo nesta aula de hoje é tratar sobre definir raciocínio lógico. O que vem a ser raciocínio lógico? Como utilizá-lo? Encadear ações para a resolução de problema. Como nós fazemos para resolver nossos problemas hoje? Nós utilizamos alguma lógica. Como essa lógica pode ser sistematizada para utilizar na computação? Aí também trataremos o conceito de lógica de programação, onde iremos entender como usar a lógica na programação. E essa lógica na programação, nós iremos tratar do conceito de algoritmos. Como sistematizar, como colocar esses passos em ordem para que nós possamos ter um resultado ao final. Nós fazemos isso naturalmente durante o nosso dia em várias ações, como iremos ver durante a aula. Podemos definir a lógica como a arte de pensar e o raciocínio como a forma mais complexa do pensamento. Portanto, o raciocínio lógico é a forma correta e ordenada de raciocinar para resolver um problema, segundo Brito 2016. Bom, e como a gente ensina alguém a resolver um problema? Você já deve ter passado por isso no seu dia a dia, para mostrar para uma pessoa como fazer um prato de comida, como resolver um pequeno problema, como trocar uma lâmpada. São várias formas que a gente tem de poder resolver esses problemas. Mas todos eles seguem uma ideia lógica, um raciocínio lógico, onde nós devemos seguir passos e esses passos nos levarão ao resultado. E a ordem desses passos é muito importante. Mas cada um tem uma forma de fazer isso, de demonstrar, de encadear esses passos para chegar no resultado final. Bom, uma coisa que é interessante destacarmos é que o nível de raciocínio lógico das pessoas é variável. Algumas pessoas têm muita facilidade com raciocínio lógico, em deduções, em colocar as coisas em termos de passo a passo. Mas não devemos considerar que a sua dificuldade na resolução de problemas como um entrave para essa disciplina, ok? Pois, mesmo com prática, apesar das dificuldades, nós podemos, com práticas, com técnicas, melhorar esse raciocínio lógico. E é o que nós iremos desenvolver durante a disciplina. Raciocínio lógico. Bom, considere a seguinte expressão que iremos trabalhar com vocês agora. O número 2 é menor que o número 6. O número 8 é maior que o número 6. Logo, podemos chegar à conclusão que o número 2 é menor que o 6 e o 8. Bom, professor, disso nós sabemos. A lógica é bastante simples, um número maior que o outro. Mas, apesar de ser simples para nós podemos perceber o seguinte, que as afirmações nos permitem chegar à conclusão. Independente se nós soubéssemos ou não contar, seria possível chegar a essa conclusão, porque nós tivemos algumas afirmativas que nos levaram a chegar à solução final em dizer que o número 2 é menor que o 6 ou 8. Por quê? Quando eu digo que o número 2 é menor que o número 6, você tem uma afirmação, que eu sei que o 2 é menor que o 6. E quando eu digo que o número 8 é maior que o número 6, eu consigo dizer também que, por consequência, o número 2 é menor que o 6 e o 8, pois se o 8 é maior que o 6 e o número 2, que falamos anteriormente, é menor que o número 6, é possível chegar a essa conclusão lógica. Bom, mais um exemplo de aplicação de lógica. Um casal com 3 filhos notou que um vaso estava quebrado, enquanto 2 das crianças estavam na escola. Quem é o culpado? Bom, gente, é fácil de descobrir, não é? Se 2 das crianças estavam na escola e são 3 filhos, só sobrou o que ficou em casa. Essas são afirmações lógicas, nós podemos chegar à conclusão. Prosseguindo. Bom, e como nós podemos fazer para comunicar esse raciocínio lógico? São várias as formas de comunicação. Nós podemos usar a forma verbal, que é a mais utilizada por nós humanos quando estamos falando com as pessoas, mostrando como realizar essas ações. Escrita, onde podemos escrever um texto, descrevendo como realizar o passo a passo. Gráfica, por meio de fluxogramas, desenhos. Mímica, o negócio começa a ficar um pouco mais difícil, né? E até multimídia, vídeos, desenhos, animações, para poder chegar e demonstrar esse resultado. São várias as formas de comunicação. Bom, e para transmitir bem o nosso raciocínio lógico, temos que organizar os passos. Isso é muito importante. Os passos devem ser bem definidos e em uma sequência lógica.
para que assim nós possamos resolver um problema em uma sequência correta. Ok? Bom, segundo Xavier, 2005, define a lógica como uma sequência coerente, regular e necessária de acontecimento de coisas. Veja, a seguir, nos próximos slides, iremos mostrar uma sequência de passos para poder realizar uma compra de um produto de uma loja. Preste bem atenção nessa sequência e veja se seria possível realizar a compra seguindo esses passos. Bom, primeiro você sai da loja, paga pelo produto, entra na loja, retira o dinheiro da carteira, dirige-se ao caixa e escolhe um produto na prateleira. Bom, acho que vocês perceberam que não seria possível fazer uma compra desse jeito. Por quê? Porque os passos estão fora de ordem. E por estarem fora de ordem, não seria possível que eles seguissem uma sequência e encadeassem do início do processo até o final. Vejamos a seguir como seria a sequência correta. Bom, primeira coisa, você deve entrar na loja. Se não entrarmos na loja, não temos como escolher um produto na prateleira. Então, a gente entra na loja, escolhe o produto na prateleira, dirige-se ao caixa, retira o dinheiro da carteira e paga pelo produto e assim sai da loja. Seguindo estes passos, com certeza iremos conseguir realizar a compra de um produto. Conseguiram perceber a diferença da sequência? Se os passos não estiverem na sequência correta, nós não conseguiríamos realizar a ação. Prosseguindo. Bom, a lógica é utilizada para conduzir pensamento ou ações voltadas para a solução de um problema. Você sabe que a lógica está correta em determinada situação se a solução do problema tiver sido atingida. Isso é a parte importante, gente. Se você seguir a lógica e o problema for resolvido, nós perceberemos que existem várias formas de chegar ao mesmo resultado. Mas o mais importante, ou o que tem maior relevância, é conseguir atingir o resultado esperado. Na programação de computadores, o treino dessa habilidade é fundamental para aprimorarmos a nossa capacidade de resolver problemas e programar. Encadear a sequência lógica é muito importante. Se não encadearmos a sequência lógica, não mostrarmos os passos com nível de detalhamento suficiente para serem seguidos por qualquer pessoa, nós não conseguiríamos chegar no resultado e solucionar o problema. Bom, nós falamos sobre lógica, mas como isso é aplicado nos computadores? Bom, vamos falar do termo algoritmo. Para resolver um problema em um computador, de modo semelhante ao que fazemos para resolver um problema do nosso cotidiano, devemos encontrar uma maneira de descrever esse problema de forma clara e precisa, através de uma sequência de passos a serem seguidos até que se atinja a solução procurada. Definição de Kruse e Knopman, 2001. Bom, de forma simples, um algoritmo é um conjunto finito de regras que fornece uma sequência de operações para resolver um problema específico. É algo como uma receita ou uma rotina. As nossas mães estão muito acostumadas a seguir esse tipo de rotina para poder fazer um bolo. Vamos ver a seguir como fazer um bolo, qual seria a receita para isso. E essa receita vai nos dar um indicativo de como seria um algoritmo, como devemos prosseguir para que conseguíssemos realizar esse bolo. Ok? Bom, primeiro passo, nós precisamos dos ingredientes. Tem que separar os ingredientes. Nesse caso, vamos fazer um bolo de ovos comum. Precisaremos de 2 xícaras de açúcar, separar 3 ovos, 250 gramas de margarina, 3 xícaras de farinha de trigo, 1 colher e meia de fermento e 1 xícara de leite. Essa é a primeira etapa, separar os ingredientes. Primeiro passo cumprido, vamos para os seguintes. Bom, o segundo passo é aquecer o forno a 180 graus. Bata a clara em neves e reserve. Em uma travessa, bata açúcar, manteiga e as gêmeas. Misture a farinha e o leite. Bata bem até ficar bem homogêneo. Com a ajuda de 1 colher, acrescente o fermento. Por último, adicione as claras em neve e mexa cuidadosamente. Coloque em uma forma untada com manteiga e farinha de trigo e leve ao forno médio para assar por aproximadamente 35 minutos, ou até que ao espetar um palito ele saia seco. Após assado, desligue o forno e deixe o bolo esfriar. Desenforme e saboreie. Como podemos perceber, gente, os passos são muito bem definidos. Nós temos ações que são executadas em uma ordem correta. Em algumas situações são dados detalhes de como fazer essa ação. Exemplo da questão de quanto tempo o bolo deve ficar no forno.
Por não ser uma ação específica, cozinhar não é uma atividade científica ou exata, é dado que aproximadamente 35 minutos. Se nós tivéssemos apenas essa definição, não seria possível cozinhar o bolo, porque não saberíamos quanto tempo é aproximadamente 35. 35, 30, 40, 50, não seria possível definir. Aí é nos dados um complemento para definir isso. Ou até que eu espetar um palito, ele saia seco. Isso qualquer pessoa que estiver cozinhando ou fazendo bolo, assando esse bolo, teria condições de resolver este problema. Bom, essas são características que nós percebemos no algoritmo. Definição de entradas, saídas, ou seja, passo a passo, como fazer para chegar, pegar os ingredientes e levar ao resultado. Bom, essas são algumas características que são inerentes aos algoritmos. Bom, segundo Kruse e Knopfler em 2001, nós temos 5 características que são claras em um algoritmo. A primeira é finitude. Um algoritmo sempre deve terminar após um número finito de passos. Ele não pode rodar infinitamente, não pode ser executado infinitamente sem ter condições de parada. Segundo, a definição, muito importante, porque cada passo do algoritmo deve ser bem definido e sem ambiguidades. Citamos o exemplo dos 35 minutos. Se fosse apenas os 35 minutos, nós teríamos um problema de ambiguidade, não saberíamos quando parar. Outro ponto importante são as entradas. Um algoritmo deve ter 0 ou mais entradas. Essas entradas são a base da execução, são aqueles que vão mudar o resultado final da execução do programa. Utilizando as entradas e as definições, nós teremos a saída. O algoritmo deve ter uma ou mais saídas, diferente das entradas. Nós podemos ter algoritmos que iniciam sem ter nenhuma entrada de início, mas ao final gerará um produto. Porque se não gerar um produto, não gerar um resultado, não teria por que fazer esse algoritmo executar. E o último item característica importante é a efetividade. Todo algoritmo deve ser descrito por operações básicas e possíveis em ser realizadas de forma precisa, dentro de um determinado tempo. Ou seja, ele deve iniciar, executar seus passos e finalizar. Então, essas são as 5 características que um algoritmo deve ter: finitude, definições, entradas, saídas e efetividade. Bom, vamos ver um outro exemplo agora, utilizando números e expressões matemáticas. Esse exemplo vocês estão acostumados a fazer todo semestre, é a cálculo da média aritmética de um aluno. Bom, o primeiro passo, que é nossas entradas, informar a primeira nota. Segundo passo, informar a segunda nota, ainda nas entradas. Agora vamos aos passos que executará o processamento. Some a primeira nota com a segunda nota, divida o resultado da soma por 2 e mostre o resultado obtido. Nós teremos então calculado a média se seguirmos esses passos. Bom, é importante lembrar, gente, que o algoritmo, no entanto, pode existir várias maneiras de solucionar um problema. Como dito inicialmente, nós temos vários passos, várias sequências que podem chegar ao mesmo resultado. Então, o importante é chegar à solução, é resolver o problema proposto. Melhor ainda se essa solução for atingida de forma eficaz e eficiente. Ok? Dentro desses conceitos de eficaz e eficiente, conseguir resolver o problema e conseguir resolver o problema da melhor forma possível. Bom, estamos chegando ao final dessa videoaula e estamos propondo para vocês fazer, como foi dito na nossa apresentação, algumas atividades que devem ser realizadas. A primeira atividade será executada no fórum. Neste fórum, eu proponho para vocês trabalhar os conceitos de algoritmos, essa ideia de encadear os pensamentos, encadear o passo a passo de como executar determinada atividade. Então, eu proponho para vocês seguirem esses exemplos. Escrever um algoritmo usual para ir à escola. No fórum, cada aluno deverá postar os seus passo a passo. Então, escolha 2 desses exemplos, 2 desses exercícios para poder postar no fórum. Mas eu recomendo que vocês façam todos eles, tá ok? Se você tem dificuldade de fazer algum outro, procure pessoas que saibam como executar esse passo a passo, mas não deixe de tentar construir o algoritmo para executar todos esses passos, ok? Algumas dicas para você poder estar construindo o seu algoritmo. Tá? Antes de começar, leia atentamente o enunciado, destacando os pontos mais importantes. Entenda o que foi solicitado para você realizar. Okay? Defina os dados de entradas. Quais serão as entradas que o seu algoritmo terá? O que será necessário informar ou separar inicialmente antes de começar o seu algoritmo?
Defina os dados de saída se desejar obter. Tem alguma coisa que o algoritmo irá gerar como resultado? Segundo, continuando, definir o processamento. De que maneira será ordenada a sequência de passos? Quais serão as sequências? Como serão feitos os passos para poder chegar ao resultado? E por último, realmente construir o algoritmo, escrever esse algoritmo de forma textual, de forma escrita. Bom, chegamos ao fim de mais uma videoaula. Espero que tenham alcançado o objetivo de transmitir inicialmente o que é lógica de programação, o que é algoritmo, e que nós possamos estar desenvolvendo as atividades usando os nossos fóruns. Se você teve alguma dúvida, alguma dificuldade em entender o que foi exposto até aqui, poste no fórum a sua dúvida, junto com a atividade dos algoritmos, que nós iremos te ajudar. Muito obrigado e até a próxima videoaula.